Eu sou Marcelo Moraes. Galera, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês os dois piores erros que as pessoas cometem fazendo manutenção de módulo amplificador de som. Os dois piores erros, tá? Que as pessoas cometem na manutenção desses equipamentos. Eu tô aqui com uma placa de uma caixa de monitor, que chama de caixa monitor da Behringer. E eu vou descrever o primeiro e principal erro que as pessoas cometem quando fazem manutenção dessas placas. O primeiro erro é um erro mecânico. Estranho, né? Um erro mecânico. Um erro de processo. Por isso que eu falo com vocês que vocês têm que gravar, vocês têm que fotografar, vocês têm que usar as ferramentas de informática adequadas ao seu dia a dia de manutenção eletrônica. Deixando bem claro que isso aqui não é para leigo, tá? Isso aqui não é para leigo. Eu vou ver se você não tem conhecimento. Se você não tem conhecimento de eletrônica, você não se aventura, que você vai piorar e vai danificar o equipamento. Eu vou mostrar aqui um equipamento que foi manuseado por quem não tem conhecimento, tá? Geralmente, para você poder trabalhar a placa, você precisa remover dessa placa do dissipador, tá ok? Dissipador. Geralmente os dissipadores são de alumínio. Alumínio é um material condutor, certo? Material que conduz a eletricidade. Geralmente essa carcaça de alumínio, ela está ligada ao negativo da fonte, ao menos da fonte, ao fio preto, sendo bem claro. Então isso tudo aqui é negativo, tá ok? Isso aqui tudo é negativo. E o circuito eletrônico, ele manipula o que? O positivo. A manipulação é feita em cima do positivo. Então geralmente os componentes estão conectados ao positivo, principalmente as partes que vão ser conectadas à dissipação. Então, para quem entende um pouquinho de eletrônica, se eu tenho uma carcaça positiva, e eu tenho um outro material condutor negativo, o que vai acontecer quando eu conectar os dois? Fechar um curto-circuito. Isso é curto-circuito, tá bom? Então, geralmente existem duas formas de você permitir a dissipação do calor, mas não permitir a condução elétrica para a carcaça. Ok, galera? Então, quando vocês retiram o parafuso que segura o transistor ou integrado preso ao alumínio da carcaça, vocês cometem um erro gravíssimo, que é retirar a bucha de isolação, que geralmente é feita de plástico. Quando você coloca o parafuso, essa bucha ela entra pelo furo, impedindo o contato elétrico, deixando somente o contato mecânico. Então esse é o primeiro erro, gravíssimo. O cara tira, primeiro, se você vai retirar, faz isso. Retirou, joga tudo aqui dentro e coloca a porca de novo. Vai ficar tudo preso aqui. Se você tirar e soltar em cima da bancada, certamente na hora de montar você vai ver aquela peça, mas isso é de onde? Você nem sabe, você vai tirar. Isso eu tenho relato de diversos alunos que fizeram isso. Professor, eu troquei o circuito integrado, quando eu liguei pegou fogo. Eu falei, com certeza você tirou o isolador. O que é isso? Aí você vê que o cara não sabe mesmo. Isso aqui não é para aventureiro. Aliás, nada de eletrônica é para aventureiro, para quem sabe. Então, o primeiro erro é esse. Você retira e você acaba colocando a carcaça do transistor, nesse caso aqui, do circuito integrado, em curto-circuito com a parte do dissipador. Esse é o primeiro erro, certo? Primeiro erro gravíssimo que você tem que observar. Professor, não tem o isolador. Pode ser em alguns componentes, por isso que se tem que ter atenção.
Alguns componentes, a carcaça é negativa. Carcaça negativa, dissipador negativo, pode ligar. Carcaça positiva, dissipador negativo, não pode ligar. Professor, como é que eu vou saber se a carcaça é positiva ou negativa? É tranquilo, é só você medir. Você coloca na escala de vezes 1, encosta aqui, encosta no positivo da fonte. Conduziu, foi a 0, é positivo. Encostou aqui, encostou no preto da fonte, foi a 0, a carcaça é negativa. Tá bom? O outro erro, que também está na esfera do isolamento elétrico, tá? Geralmente, se tem o corpo metálico do componente, metal, se é metal, conduz, tá ok? Esse caso aqui, esse aqui é plástico, não conduz. Esse conduz e esse não conduz. Um é de metal e outro é de plástico. Aqui você vê como é que o circuito pode variar, e tem alguns alunos que querem fórmula mágica. Professor, eu estou com componente com defeito, o que eu troco? Não existe isso. Canal direito, canal esquerdo. O canal direito ele tem um regulador de tensão de carcaça metálica e o outro tem um de carcaça plástica. Isso já muda toda a configuração de medidas aqui no circuito, tá bom? Então, qual é a outra situação? Se eu isolo o parafuso internamente, mas o corpo é metálico, ele vai entrar em curto com a carcaça. Então, geralmente, se tem uma folhinha de mica. Olha aqui, ó, olha isso. Eu vou retirar para vocês verem. Geralmente, se tem uma folha de mica. Mica é um mineral que ele faz o isolamento térmico, o isolamento elétrico. Certo? Então, ele permite que o calor dissipe, mas não permite que haja condução elétrica entre o corpo do componente e a sua carcaça. Muita gente nem sabe disso. Nem sabe disso. Só vou tirar um, tá aqui, vou botar aqui. Vou tirar o outro aqui, com cuidado para você não danificar, que ele pode ser reaproveitado. Aqui tirei. Vou tirar o terceiro. Mas no terceiro eu vou chamar uma atenção especial a vocês. Eu observo que alguém cometeu um erro gravíssimo aqui, ó. Essa folha de mica está furada no meio, certo? Está furada. E aqui embaixo, não vai dar para vocês verem porque o microscópio, não sei porque que ele não funcionou. Mas aqui embaixo eu tenho um chamuscado que foi fechado um curto nessa carcaça, ou seja, alguém colocou sem o isolador e queimou. Só para você ter uma noção, cada cada circuito integrado desse aqui custa mais de 50 reais. Você imagina, o cara queimou, provavelmente ele trocou e queimou. Então o que você tem que observar? Tirou as folhinhas de mica, você vai limpar com papel toalha, papel higiênico, limpar para tirar essa pasta térmica velha. Vai colocar a pasta térmica nova, você vai tirar isso aqui, vai tirar com papel higiênico, um pouquinho de álcool para você, se estiver agarrado, você limpa bem, aplica a pasta e coloca de novo o isolador, aplica a pasta e coloca novamente o isolador. Então esse é o segundo erro gravíssimo que acontece na amplificação de módulos de som, amplificador em geral. Agora vamos ao terceiro gravíssimo erro que as pessoas cometem quando fazem manutenção desse tipo de equipamento. Esse tipo de equipamento costuma dar muito defeito, porque em função da temperatura elevar muito e ela reduzir drasticamente por causa do sistema de ar-condicionado do carro, que geralmente faz com que a temperatura caia muito rapidamente. Então, na verdade, esses módulos eles sofrem muito, eles ficam geralmente na mala do carro. E por incrível que pareça, a mala do carro é o lugar mais gelado, né? Não é isso? Às vezes a gente até fala assim, pô, dá vontade de ficar na mala do carro, né? Quando você liga o ar-condicionado. Então, aquece, esfria, degrada a solda, mas muito mais rápido do que em qualquer outro circuito. Tá bom? O que você vai fazer? Eu vou substituir dois capacitores. Vou dar dois capacitores novos aqui, tá? O que eu vou fazer? O que a pessoa geralmente faz? A pessoa, ela vendo uma solda com problema,
ao invés dela retirar a solda velha e colocar uma solda nova, ela faz isso. Ela vai em cima da solda velha e coloca solda nova com solda velha. Isso não existe. Isso é trabalho de preguiçoso. O que você vai ter que fazer? Você vai pegar seu sugador de solda, o seu pincel, que você achar melhor, e você vai trabalhar com a placa virada totalmente para cima. A placa não pode estar de lado, a placa deve estar totalmente para cima. Vou botar um anteparozinho aqui, ó, deixar ela totalmente virada para cima aqui. Deixa eu pegar minha caixinha, eu tenho uma caixinha que ela tinha foi feita para isso mesmo. Deixa eu pegar aqui, galera. Você vai virar ela totalmente para cima, assim que você tira a solda, e você vai com o ferro de solda. Você vai primeiro encosta no local onde você quer tirar a solda e tira aquela solda toda. Tira ela todinha até aparecer o buraco do... Não deixa resíduo de solda. É lógico, um pouquinho vai ficar, não tem jeito. Mas você vai tirar o máximo possível da solda velha e vai deixar a solda totalmente nova, tá bom? Isso aqui é uma recomendação que eu faço para qualquer circuito. Viu solda fria, viu solda ruim, viu solda que não tem um brilho, que está opaca? Você vai retirar essa solda. E outra questão que eu quero passar para vocês: cuidado com o restante da solda que você deixar. Procura colocar uma folhinha de papel branco e joga a solda toda aqui para você depois descartar, porque se você começar a espalhar pela bancada, daqui a pouco você acaba fechando um curto na sua placa. Então você vai retirar toda a solda. Você pode já chegar no componente do outro lado aqui, ó. Você vê que ele não soltou ainda, ele ainda está preso. Nesse caso eu vou ter que fazer um movimento aqui para retirar, porque ele é muito grande, o terminal desse capacitor. Ó, eu tirei, tá quase saindo. Dei uma alavanca, moverei o mundo. Ele tá bem apertadinho aqui, então ele é ruimzinho de sair pra caramba. Pronto, saiu. Caiu, tá vendo? Caiu da minha mão. Deixa eu pegar o ferro aqui e botar pra cá. Isso acontece com todo mundo. Então aqui eu retirei o capacitor. Retirei o capacitor principal da fonte, que é um de 6.800 por 50 volts de isolação. Deixa eu botar a placa aqui com cuidado. Vou substituir por outro que está aqui até na embalagem. Vou substituir por outro novo. Um outro novo. Vou deixar o outro novo lá. Vou substituir um de 6.800 microfarads 50 volts por outro de 6.800 microfarads por 50 volts iguais. Eu estou cansado de gente: professor, eu não achei a peça, o que eu faço? Não faz. Você tem que substituir o componente pelo original. No caso de capacitores acontece um problema. A capacitância dele, às vezes você conta igual, mas você encontra geralmente a tensão, o menor ou maior. Menor nunca. Maior até pode, caso não tenha jeito. Mas tem que tomar cuidado que às vezes o de tensão maior, ele é maior fisicamente, não cabe dentro da placa. Ok? O ideal de qualquer componente eletrônico é trocar por um igual. Exemplo, aqui eu tenho o LM386T. Você vai trocar pelo um LM386T. Professor, eu não encontrei o LM386T, contei o LM386F. Não troca. Semicondutor, você não tem margem para manobra. Se você tem um LM386T, um LM386T e esse aqui é um LM386AR, você não deve trocar. Esse aqui é um LM386TF e esse aqui é um LM386T. São iguais? Não. Repara que um tem um invólucro de plástico e o outro tem um invólucro metálico. Então, vocês têm que tomar cuidado na substituição. Ah, eu não achei, o que eu tenho que fazer? Procurar o datasheet e procurar um componente igualzinho nas especificações de ganho, corrente, tensão, tudo isso. Aí sim você pode substituir. Agora, só pelo nome, LM386F, LM386T, eu vou trocar.
vai dar problema no circuito. Semicondutores. No caso de capacitores, a tensão pode até ser maior, nunca menor. Por quê? A tensão do capacitor é a maior tensão que ele pode ser aplicado no circuito. Não é a tensão que ele armazena. Tem muita gente ignorante. Capacitor 200 volts armazena 200 volts. Quem foi que falou essa besteira? Capacitor de 200 volts, ele pode ser ligado até em 200 volts. Capacitor de 100 volts pode ser ligado até em 100 volts. Se você tem uma placa de computador que trabalha com uma tensão máxima de 12, o ideal é capacitor a partir de 16, sendo, na minha opinião, o ideal de 25. Tá ok, galera? Grande abraço a todos, professor Marcelo Moraes.